Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Somos os operários da paz, do atendimento fraterno. E estamos aqui fazendo pequenas lives. E o tema de hoje é culto no lar, Evangelho no lar. Faremos uma reflexão do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, e também com a psicografia de Francisco Xavier. A lição que vamos refletir é o culto cristão no lar. Vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, Ismael, Pai João, benfeitores, amigos da corrente de orações, nosso mentor, gratidão imensa por estarmos aqui, levando a palavra do Evangelho a todos os corações, a todos os lares, iluminando o caminho dos irmãos, encarnados e desencarnados, os que estão necessitando de paz, de luz e de harmonia. Que o Senhor os harmonize, seu corpo e espírito. Agradecemos ao nosso mentor, que nos dirige, que nos ama e que sempre nos dá a direção para o caminho do bem. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse momento. Nós vamos ler a lição, o culto cristão no lar, e vamos ouvir com o coração e com a acústica da nossa alma. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar do mundo. O berço doméstico é a primeira escola
primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não conseguiu fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se afeiçoe? A paz do mundo começa com as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Depois dessa lição de tanta sabedoria e tão emocionante, fica até difícil a gente falar, mas a gente tem que falar, né? Então, hoje eu ouvi uma palestra do Carlos Campetti, por acaso, entre aspas, né? Que eu não estava procurando. E ele falou o seguinte, lógico, não falou só isso. Ele disse: Jesus nos convida ao ide e pregai. Eu nunca tinha feito uma análise desse ide e pregai, porque para mim era ir a algum lugar e pregar a palavra do Senhor. Mas eu aprendi que o ide pode ser o preparar e o pregai
fazer. Então, quando Jesus nos diz aqui que ele estava na casa do Pedro, né? Ele não diz, está escrito. Ele tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Então vamos fazer uma analogia aos dias de hoje na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família. Esse ide e pregai. Então, vamos nos preparar com esforço, com estudo, com o coração e também com muita paciência e tolerância. Uma preparação no nosso dia a dia. E vamos fazer aquilo que estamos preparando, nos esforçando, que é ter o amor, a paciência, a tolerância com a nossa família, quando estiver uma palestra, uma conversa improdutiva e menos edificante. E vamos falar com bondade. Vamos convidá-los a uma reflexão, a uma conversação produtiva, mesmo que não seja na hora do Evangelho, porque é muito necessário que nós comecemos dentro do nosso lar essa preparação do ide e esse pregai, que é o fazer. Então vamos continuar, né, aqui a nossa lição, porque Jesus nos ensina que a oração é a sustentação da paz, mas o culto no lar é a fonte de luz que podemos aurir. E Emmanuel nos diz que quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Porque quando Jesus adentra o nosso lar, ele amolda o nosso coração, ele tem as ferramentas para imprimir no nosso íntimo a paz, a paciência, a tolerância. E ele seleciona nossas ações. Ele nos ajuda naquilo que temos dificuldade de expressar. Ele nos harmoniza, nos dá sustentação e luz no caminho que nós temos que percorrer. Quando Neio Lúcio diz: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos, façamos como Jesus. Convidemos nossos familiares para o banquete de luz. Porque quando Jesus adentra o lar, todos recebem da fonte divina o amor que renova, que dulcifica, que controla as paixões e nos habilita a seguir os seus ensinamentos. Preparemos o nosso lar para o culto no lar. Marquemos um dia e hora. Coloquemos a água na mesa para a fluidificação. E vamos ler uma página edificante de um livro para ambientação,
no momento. Façamos a prece inicial e vamos abrir o Evangelho. Vamos aurir das palavras do Mestre Jesus. Nessa lição que abrirmos, porque sempre será a lição que estamos precisando. E vamos comentar, porque é bom comentarmos para nos esclarecermos, porque às vezes o que nós não entendemos, o outro entende melhor e nos explica. E depois podemos ler mais uma página de um livro edificante, fazermos a oração final, pedindo por nossos familiares, por nossos vizinhos, por nossos amigos, por todos aqueles que não estão no momento no nosso lar. Então, bebermos a água fluidificada. É claro que cada um tem o seu jeito, no seu coração, de fazer o Evangelho, porque o importante é o nosso coração, é a nossa reflexão de que estamos com os bons espíritos, com Jesus, ali, naquele momento, doando luz, doando amor. Eu vou ler mais um pouquinho. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na lição 4, em certo momento, Zebedeu perguntou ao mestre: Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Então, nós precisamos muito ser bons e justos com a Boa Nova, que são os ensinamentos de Jesus, segui-los, exemplificá-los, para que a gente possa viver com harmonia. Deus, sabemos que a obra, do mundo pertence a Deus. E um dia todos nós a edificaremos. Mas se faz necessário a mudança interior. Porque o Evangelho no lar não é um curso de iluminação interior. É um processo avançado de defesa exterior pelas claridades das Escrituras, dos bens espirituais que se acendem em torno, porque o homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Nós copiamos esse trecho do livro da Esde, no capítulo 9, na Lei de Adoração, que também fala do Evangelho. Irmãos, já quase terminando, nós nunca devemos nos desanimar quando vêm as aflições, as desavenças mesmo na família, as tormentas, as doenças. Nós temos que continuar o trabalho, porque o trabalho com fé, ele remove os espinhos,
as pedras. E isso nos sustenta a alma, nos fortalece, nos dá a força do amor e da paz. Porque os ensinamentos do Mestre, eles sempre vibrarão em nós se nós estivermos em sintonia com o Evangelho. Uma mensagem de Emmanuel que destaca de forma clara e inequívoca a importância do Evangelho no lar. Ele nos diz: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sobre o teto simples de Nazaré e, certo, se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. O Evangelho do Lar é um ponto luminoso a clarear o caminho de todos os irmãos necessitados de consolação e alívio. O Evangelho é o roteiro da vida. Vivamos esse roteiro com Jesus, que nos convida com amor, com paz, para segui-lo sempre, por todo o caminho. Vamos terminar com um poema de Irene Pinto, Jesus em Casa. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, é o vício da rebeldia. Perde a máscara sombria. Toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida. Vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino eterno amor. Gratidão. Muito obrigado a Jesus, aos benfeitores e a todos vocês. Gratidão. Gratidão.